A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para estudarmos o resumo da lição de número 5, com o tema Como ler as Escrituras. Vamos estar fazendo aqui a leitura do nosso texto áureo, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 30. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E a nossa verdade prática, ela diz o seguinte: as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Então nessa lição nós estaremos estudando como ler as Escrituras, como que nós devemos nos aproximar desse livro sagrado que nós cremos ser a palavra de Deus, e usar alguns meios, alguns métodos de interpretação, tendo em vista de que esses meios, essas técnicas de interpretação não podem estar acima das Escrituras, como nós já lemos aqui na nossa verdade prática. Nós precisamos ter em mente que a palavra de Deus ela é suficiente, porém nós podemos estar usando algumas técnicas de interpretação que nos ajudam a entendê-la. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 26 ao versículo 30. Não vamos ler, depois você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia. Nós vamos já entrar aqui na nossa introdução. Precisamos entender de que a leitura e o estudo das Escrituras é para nós duas coisas muito importantes. Deve ser para nós um privilégio e um dever. Um privilégio por quê? Porque nós cremos ser as Escrituras a palavra de Deus. Então contém nela a vontade de Deus para nós. E ela nos revela o caráter de Deus. Aprendemos sobre a vida, aprendemos sobre tudo que nós precisamos aprender, a palavra de Deus nos ensina. Então, para nós deve ser um privilégio de poder estudar as Escrituras. Não pode ser para nós uma imposição, não pode ser para nós um peso. Mas estudar as Escrituras para nós deve ser um prazer. Precisamos ter prazer na lei de Deus, como diz o salmista. E também para nós é um dever. Por que é um dever? Porque todo cristão precisa conhecer a vontade de Deus. Para nós crescermos, desenvolvermos na nossa fé cristã, precisamos aprender. E o Evangelho, o aprendizado do Evangelho não é uma coisa que você aprende de uma vez por todas. O Evangelho, a palavra de Deus é uma coisa que a gente vai aprendendo, que a gente vai construindo o nosso conhecimento a respeito de Deus. Mesmo assim, não alcançaremos o conhecimento pleno a respeito de Deus, pois o nosso Deus está acima da compreensão total humana. Mas nós podemos, a partir da revelação escrita, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, aprender aquilo que é necessário a respeito de Deus. Então aqui o nosso tópico de número 1 é: a Bíblia precisa ser interpretada para que assim a gente possa fazer uma aplicação. Então primeiro vem a interpretação, depois vem a aplicação. Tiago, no capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer que ele vai fazer um alerta, de que nós devemos ser cumpridores da palavra de Deus e não apenas ouvintes. Então para que nós venhamos ser alguém que aplique a palavra de Deus em nossa vida, que viva a palavra de Deus, nós precisamos então interpretar as Escrituras de forma correta, entender a Bíblia. Então, o subtópico de número 1 vai falar sobre a importância da exegese. E o que seria exegese? Que palavra complicada é essa? Exegese significa você extrair do texto, tirar do texto o sentido real que o Espírito Santo pretendia dizer por meio
de um autor, por meio de alguém que ele usou para expressar essas palavras. Então, o alvo da exegese é deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia dizer no seu contexto original. Então, isso é exegese, é extrair do texto o seu significado original. Diferente de exegese. O que seria então exegese? Exegese seria você colocar no texto uma ideia de que o autor não tinha em mente quando ele disse, quando ele escreveu. Então isso é o caminho inverso. Existe a exegese, que é, no caso, o que nós devemos fazer como cristãos, devemos fazer. E existe a exegese, que é nós colocarmos a nossa ideia, implantarmos as nossas ideias no texto. Nós não temos permissão para isso. Somos proibidos pela palavra de Deus de fazer tal coisa. Não temos licença para isso. Por isso nós precisamos então fazer exegese, extrair do texto a sua ideia. Eu vejo um risco muito grande, tem muitos bons pregadores que conseguem fazer isso. Mas nós precisamos tomar cuidado quando nós temos uma ideia, um tema de uma mensagem, de um estudo, e aí abrimos a Bíblia e começamos a procurar dentro das Escrituras textos para embasar o nosso tema e a nossa ideia. Podemos fazer isso? Temos que ter cuidado. Podemos fazer isso, porém, temos que tomar cuidado que ao separar textos bíblicos, não venhamos forçar aqueles textos a acompanhar, a seguir a nossa ideia, né? E então isso seria uma exegese, você obrigar o texto a falar o que ele não quis dizer. Então existe muito isso hoje em dia nos púlpitos, os ensinadores usam muito isso, né? Nós temos que tomar cuidado com isso. Não temos licença para colocarmos em qualquer texto que seja uma ideia que seja nossa. Nós precisamos deixar que as Escrituras interpretem a si mesma. A Bíblia, ela interpreta a si mesma. Então, por exemplo, o estudo das línguas bíblicas, né? Dos fatos, da história, da cultura e dos recursos literários usados no texto sagrado, cooperam na compreensão do real significado das palavras inspiradas. Então, o contato com as línguas originais, porque nós já estudamos que a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, com algumas porções em aramaico, e o Novo Testamento em grego. Portanto, é uma outra língua, uma outra linguagem, não tem nada a ver com a nossa língua, já são línguas mortas. Né? E também nós precisamos entender a cultura em que esses povos viveram, para que nós possamos então extrair, entender, né, o texto bíblico de forma correta. Vamos caminhando aqui. O subtópico de número 2 fala sobre as limitações dos leitores. Então nós, como leitores, somos tão limitados à nossa cultura, limitados à nossa natureza, limitados às nossas pressuposições. Então nós precisamos tomar cuidado para não aproximarmos do texto sagrado com pressuposições negativas. Lógico, toda interpretação exige que nós tenhamos pressuposições. É impossível nós nos aproximarmos do texto sem nenhuma pressuposição. Nós já vamos falar sobre isso um pouco à frente. Porém, as nossas pressuposições, elas precisam ser boas, bem embasadas, bíblicas, né? Porque veja que o ser humano ele caiu no pecado. O pecado destruiu, né? Destruiu o nosso caráter. O Senhor precisou nos fazer uma nova pessoa em Cristo Jesus, né? Para que hoje tenhamos uma nova natureza. Porém, ainda sobrevive, né, aquele velho homem. Nós
temos essa natureza dupla, e por isso que a Bíblia diz que existe uma guerra, uma batalha dentro de nós. Entre a nossa carne e o nosso espírito existe uma batalha, justamente porque sobrevive ainda em nós essa natureza que às vezes nos induz ou quer nos induzir a interpretar as Escrituras de forma incorreta para nos defender de alguma coisa, de algum pecado, para que nos dê alguma licenciosidade para que venhamos fazer alguma coisa. Então, veja bem, nós precisamos ter pressupostos que sejam corretos. Precisamos nos livrar de qualquer pressuposição que nos leve ao erro. Então, por conseguinte, nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito Santo. Em virtude de nossa inclinação pecaminosa que nos induz ao erro. Precisamos usar métodos sadios, que nos auxiliem na interpretação das Escrituras. Essa é uma nobre tarefa atribuída a todos os salvos em Cristo Jesus. Então a nossa tarefa é o quê? É nos desarmar de toda a inclinação, de tudo que nos induz a entender o texto de forma incorreta, só para tentar defender um erro, um ideal. Hoje tem muito essa questão ideológica, e as pessoas usando a Bíblia para defender questões ideológicas. Não temos licença para essas coisas. Vamos caminhando. O subtópico de número 3 fala da natureza das Escrituras. Então, nesse ponto, ratificamos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. Como já estudamos, o texto bíblico foi escrito majoritariamente em duas línguas distintas, que é o hebraico e o grego, no período aproximado de 1.600 anos, há cerca de 40 autores que viveram em épocas e culturas diferentes. Então, mesmo dentro do próprio texto, precisamos entender que quem escreveu o Pentateuco, no caso Moisés, e as partes finais foi Josué, entendemos que ele viveu em uma cultura, em um tempo diferente do tempo de Malaquias, do profeta Malaquias, dos evangelhos, por exemplo, das cartas paulinas. Quanto mais o tempo vai passando, mais existe um distanciamento entre um período e outro. Ainda que a cultura era a cultura judaica, ainda que o povo é o povo judeu, mas a cultura ela se move, ela não é estática. Com o tempo, ela vai mudando, ela vai pegando outros costumes. Podemos lembrar que o povo de Israel esteve por 70 anos na Babilônia, então vai pegando costumes de outras nações, de outros povos vizinhos, e então a cultura vai mudando aos poucos. Então o mundo de Moisés não é o mesmo mundo de Jesus. Foram 1.600 anos de espaço entre o primeiro livro e o último livro canônico. Então é bom, nós precisamos conhecer o ambiente em que aquele texto foi escrito para que nós possamos entender o ponto de vista do escritor, para que nós não venhamos colocar uma interpretação naquele texto seguindo a nossa cultura, nosso ponto de vista atual, nossa mente atual não pode estar colocando dentro do texto coisas que foram escritas dentro de um ambiente mais rústico, que não tinha a tecnologia que temos hoje, o sistema de vida é totalmente diferente. Então, porque a Bíblia, ela quando foi escrita, ela precisava ser entendida pelas pessoas que recebeu aquela porção naquele tempo e precisa ser entendida por nós hoje, Porque a palavra de Deus, ela é para todos os tempos. Porém, nós precisamos entender essas barreiras linguísticas e textuais, essas barreiras culturais que tentam nos afastar do período histórico, para que a gente não venha fazer
que a gente não venha cair numa falácia, venhamos distorcer, venhamos fazer um anacronismo, né? Essa é a palavra que eu queria lembrar. Venhamos usar de anacronismo, ou seja, nós colocarmos no texto algo que é do nosso tempo e inserir isso em um período que não existia ainda o sistema de pensamento que nós temos hoje. Isso que eu quero que você me entenda. Vamos aqui então para o tópico de número 2, pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Eu falei para vocês que nós precisamos de pressupostos para se aproximar das Escrituras. Lógico, ninguém consegue fazer uma interpretação sem pressupostos. Como, por exemplo, para nós entendermos o Novo Testamento, precisamos de pressupostos do Antigo Testamento. Igual modo, para entendermos o Antigo Testamento, precisamos de pressupostos do Novo Testamento. Então, uma coisa vai ligando a outra e precisamos, então, ter esse entendimento, fazer essa ligação entre uma coisa e outra. Então, nós, como pentecostais, nós temos pressupostos quando nos aproximamos da palavra de Deus. E então, esses pressupostos nós criamos na nossa cabeça? Não. Os pressupostos, eles têm que ter fundamentos. Como, por exemplo, né, uma das marcas do pentecostalismo, do verdadeiro pentecostalismo, né, é o seu compromisso inegociável com as Escrituras. Então, nós temos um compromisso que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, pressuposto de número 1, que o verdadeiro pentecostal leva em consideração o compromisso que nós temos com a palavra de Deus, com a Bíblia. Cremos na inspiração divina, verbal e plenária das Escrituras. Então nós cremos nessa inspiração divina, verbal e plenária da palavra de Deus, nossa autoridade final em questões de fé e de prática. Então são pressupostos que vão nos ajudar quando nós lemos a Bíblia. Se aproximarmos da Bíblia pensando que ela é um livro comum de história, aproximarmos da Bíblia como estivéssemos se aproximando de qualquer outro livro comum, então é um pressuposto errado. É um pressuposto que não é coerente com as Sagradas Escrituras. Então precisamos saber que a palavra de Deus não é um livro comum e também precisamos crer na inspiração divina. Nós já estudamos isso sobre a inspiração, né? Não vamos voltar nesse assunto, mas nós cremos que a inspiração é divina, verbal e plenária. Ela é divina porque é uma ideia de Deus, idealizada por Deus. Ela é verbal porque o Senhor, Ele inspirou a cada palavra das Escrituras. E plenária porque nós cremos que não exista na Bíblia um livro mais inspirado que o outro. Não existe uma porção mais inspirada que outra. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. É isso que 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, corrigir, instruir em toda a justiça. Né? Então, veja bem, nós não podemos pensar que exista parte das Escrituras que seja mais inspirada do que outra. O livro ou a carta de Romanos não é mais inspirado do que os Salmos, por exemplo. Tudo é palavra de Deus. Cada uma vai tratar, né? É lógico que nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus, que ela é dada a nós de forma crescente, né? O Senhor, Ele vai lançando luz, vai aumentando o nível da revelação, ela é progressiva. Nós cremos na progressividade da revelação divina. Então, lógico que o livro de Romanos, ou a carta de Romanos, nos lança muito mais luz sobre Cristo, sobre salvação, sobre a fé, sobre a própria lei, né? Muito mais abrangente, muito mais rico
do que o livro dos Salmos. Porém, não podemos pensar que o livro dos Salmos tem menos valor, de forma alguma. Vamos aqui caminhando, né? Eu falei sobre os pressupostos pentecostais, né? Nessa compreensão nós refutamos a relativização e a desobediência aos preceitos bíblicos. Acatamos suas doutrinas, reconhecemos a realidade do sobrenatural, a literalidade dos milagres e a atuação do batismo e a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Então, esses são os pressupostos pentecostais. Nós cremos nas doutrinas, nós acatamos todas as doutrinas bíblicas, temos elas como literais, reconhecemos a realidade do sobrenatural, existe essa abertura para o sobrenatural, não cremos que essas coisas foram só para as pessoas do passado, não existe nenhum texto que venha dizer que a literalidade dos milagres e a atualidade do batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, isso tenha cessado. Nós não temos nenhum texto para isso, para dizer que essas coisas cessaram. Então nós cremos na atualidade do batismo, no Espírito Santo e nos dons espirituais. Lógico, nós não colocamos isso numa evidência superior às outras doutrinas bíblicas, mas existe no meio do pentecostalismo uma abertura para a ação do Espírito Santo. Nós não fechamos as portas para a ação do Espírito Santo, né? Vamos caminhando aqui. O item de número 2, a iluminação do Espírito Santo. Então a doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente. Apesar de nós termos nossos pressupostos, temos técnicas para entendermos a Bíblia, mas não podemos, de forma alguma, pensar que podemos fazer isso de forma correta sem termos o Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo que vai nos guiar, que vai nos iluminar, para que nós venhamos entender a Bíblia de forma correta e venhamos aplicar isso na nossa vida. É impossível usarmos apenas técnicas e desvalorizarmos a ação do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo na compreensão do texto sagrado. Então, somente o estudo racional não é suficiente. Não é suficiente para entendermos, para o entendimento, né, da revelação escrita de Deus. Contudo, a iluminação não é uma fonte paralela de revelação e nem substitui o exame das Escrituras. Ao contrário, pois à medida que estudamos, o Espírito nos concede a compreensão. Então Jesus ele disse que ele enviaria o Espírito Santo e nos faria lembrar tudo aquilo que Jesus havia dito. Então qual é a ação do Espírito Santo? É nos fazer lembrar e compreender o que Jesus disse. Agora eu preciso me recorrer às Escrituras para saber o que ela diz a respeito de Jesus, o que Jesus disse, né? E aí o Espírito Santo vai me fazer lembrar essas palavras e compreendê-la da melhor maneira possível. Agora eu preciso fazer a minha parte humana em examinar as Escrituras. É o meu dever. O Senhor, quando Ele quis se revelar a nós, Ele nos deu um livro. E se Ele nos deu um livro, Ele espera que nós venhamos o quê? Venhamos ler esse livro. Ele quis se revelar por meio de um livro. Então, se nós temos um livro, e esse livro fala do nosso Deus, fala do caráter do nosso Deus, conta a história da nossa redenção, né? Então, nós precisamos nos interessar por isso. Isso, então, é algo importante e de grande valor, maior valor possível, e o cristão precisa entender e valorizar o texto sagrado. Outra coisa que está aqui no subtópico de número 3, o valor da experiência. Então, o texto sagrado é útil para o ensino, repreensão, correção, a fim de tornar o salvo perfeito, né? Já citamos isso aqui, 2 Timóteo 3,16. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário. E as verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor. Então veja bem, a experiência é muito importante.
É difícil nós falarmos de alguma coisa que nós não experimentamos. Muitas pessoas querem falar de teologia, querem falar de Deus sem experimentar. Sem experimentar de verdade quem é esse Deus. Sem experimentar a salvação. Então veja bem, muitas pessoas acham bonito a teologia, o ensino, a pregação. Acham isso lindo, realmente é muito bom. Porém, nós precisamos entender que precisamos experimentar isso. Para que possamos, então, a partir dessa experiência, falar com mais propriedade, ensinar com mais propriedade as pessoas e convencer essas pessoas, levar essas pessoas a Cristo, e aí ter experiência com o Espírito Santo, né? Ser transformado para que depois nós possamos falar às outras pessoas que esse Espírito Santo, que esse Jesus trouxe essa transformação na nossa vida de caráter, ele mudou a nossa vida, mudou o nosso coração. Precisamos experimentar isso. Não adianta a gente sair por aí falando de Deus se nós não experimentamos Deus, se não temos essa experiência de mudança, de comunhão com Deus. Então nós vamos aqui para o último tópico, tópico de número 3, regras básicas de interpretação. O item de número 1, a Escritura é a sua própria intérprete. Então nós vamos falar agora de regras de interpretação. Então usaremos um nome técnico, né? A hermenêutica. Usaremos a hermenêutica bíblica. Hoje se fala de hermenêuticas. Existem várias hermenêuticas, porém o que nos interessa é a hermenêutica bíblica. E o que significa hermenêutica? Ela tem origem, essa palavra tem origem no grego hermenêuticos, que na teologia, né, designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Então Lutero, o grande reformador, ele disse o seguinte, ele desenvolveu essa máxima, né, de que a Escritura tem de ser interpretada, entendida por si própria. Eu não preciso sair da Bíblia para buscar a interpretação da Escritura, da própria Bíblia. A própria Bíblia, ela interpreta, ela vai lançando luz. Se você lê um versículo e você não entendeu, você faz uma correlação. Você olha dentro das Escrituras outros textos que falam do mesmo assunto. Hoje a gente tem muitas ferramentas que nos ajudam nisso. Você pode usar uma chave bíblica. Se você não tem essa chave bíblica, tem aplicativos que você pode baixar no seu celular, que você vai fazer uma correlação. Você vai ver em todos os locais onde aparece aquele assunto, né? E você faz uma correlação para você, então, entender do que aquele assunto realmente se trata, porque a Bíblia vai lançando luz, clareando aquele assunto que aparentemente pode ser contraditório para nós, pode ser difícil de interpretação, mas a gente vai fazendo a correlação, vai estudando sistematicamente. Você pode ter uma teologia sistemática que te ajuda você a estudar os temas principais da Bíblia de forma sistematizada, né? Mas vamos voltar aqui. A hermenêutica não é a mesma coisa que exegese. A hermenêutica, ela é as ferramentas que nos leva, então, a ter condições de extrair do texto o seu sentido original. Então a hermenêutica é a ferramenta que eu uso para fazer exegese. Sem hermenêutica, sem conhecimento hermenêutico, eu não consigo fazer exegese. Eu preciso ter, né, essas regras para que eu consiga então fazer a exegese. Significa que devemos estudar a Bíblia seguindo um método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto, como já disse para vocês. Essa afirmação é legítima porque a coesão da Escritura é o resultado de um único autor divino. Então o autor das Escrituras é Deus, o único autor, né? Apesar de ter 40 escritores, né, que compôs a Bíblia Sagrada, mas o autor é um único autor, que é o autor divino. Então existe coerência nas Escrituras. Ao contrário que muitas pessoas querem alegar, né,
os teólogos liberais querem dizer que existe erros nas escrituras, coisas assim. Nós não cremos nisso, nós cremos que existe uma coerência. Se nós não entendemos um texto, provavelmente porque nós não chegamos a um conhecimento sobre aquele assunto, precisamos estudar mais para que nós venhamos a entender. Vamos aqui. O item de número 2, princípio de interpretação bíblica. Quais são esses princípios? Dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizam que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. Então veja, nós cremos que existem nas escrituras símbolos, alegorias, existem parábolas, existem várias linguagens, figuras de linguagens na escritura. Só que nós precisamos partir do pressuposto de que aquilo que é possível entender de forma literal, nós precisamos entender de forma literal. E aquilo que é simbólico, alegórico, vai ser evidente. O texto vai trazer aquilo como evidente. Como, por exemplo, quando Jesus disse a respeito do seu corpo, lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 26, ele disse o seguinte, que aqui, quando ele fala sobre o seu corpo, ele diz, esse é meu corpo que é partido entre vós. Ele não está falando isso de forma literal, lógico. Ele está dizendo de forma figurada de que o seu corpo, que vai ser o sacrifício da cruz, o que vai ser realizado de forma simbólica. Ele pega o pão, naquela ceia, e ali ele parte aquele pão entre os discípulos e diz, esse é o meu corpo que é partido entre vós. Então isso ressalta no texto que isso é uma simbologia. Então isso